Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Clemente, vamos falar aqui do PIB. Este ano cai para menos de 1%, né? Realmente preocupante essa notícia, né, Clemente? Bom, Marilu, essa é mais uma revisão que saiu nessa semana, uma revisão feita pela Fox. Fox é uma aglomerada aí de organizações, instituições do setor financeiro, uma reunião de organizações que tenta estimar qual é a taxa de crescimento da economia brasileira, e essa taxa prevista por essa reunião de organizações estima uma taxa de 0,93, portanto, pela primeira vez, a estimativa, segundo esse grupo de organizações que projetam o crescimento da economia, a estimativa é que o nosso crescimento econômico esteja abaixo de 1%. É bom lembrar que no final do ano passado a estimativa de alguns era superior a 3%, portanto estamos com uma taxa de crescimento econômica extremamente baixa. Ela vem sendo semana após semana revisada para uma taxa menor e, portanto, temos uma taxa de 0,93, o que é uma taxa muito longa, muito longe daquela estimada no início desse ano, no final do ano passado. Essa estimativa de queda está fortemente associada a uma falta de dinamismo na economia, e isso se refere como resposta à ausência de investimento público, ao corte continuado nos gastos públicos, a uma queda no investimento privado, a uma falta de dinamismo no consumo das famílias, porque o desemprego é muito alto, porque os salários estão arrochados, porque a política de valorização do salário mínimo não recupera o poder de crescimento que o salário mínimo poderia ter, porque há uma pressão grande pelo nível de endividamento alto das famílias e das empresas. Portanto, tudo dificulta a retomada e a manutenção de uma taxa de crescimento mais robusta, e é evidente que um crescimento tão baixo como esse estimado gera frustrações na economia, no investimento empresarial, mas também e principalmente frustração na geração de emprego, na retomada da redução do desemprego extremamente elevado na nossa economia. Muito bem. E Clemente, eu queria que você comentasse também o consórcio do Nordeste, né? Os governadores, né, do Nordeste estão fazendo justamente um consórcio para tentar buscar aí alternativas diante, né, do governo Bolsonaro. Conta pra gente mais detalhes. Bom, essa é uma iniciativa bem interessante, porque os governadores criaram um fórum esse ano, e esse fórum tem se reunido justamente para tentar criar instrumentos na região Nordeste, visando dar, por meio desses instrumentos, maior capacidade para a região ser protagonista do seu desenvolvimento. E um instrumento que foi deliberado e que está em processo de criação é justamente o consórcio do Nordeste, consórcio dos governos dos estados do Nordeste, que é uma tentativa de reunir por meio de um instrumento jurídico que permita com que os estados possam fazer alguns investimentos coordenados, articulados entre si. Investimentos na área da geração de emprego, por exemplo, do investimento econômico, na captação de recursos nacionais e internacionais para investir na região, em obras articuladas, na área da segurança, na área da educação, na área da saúde. Na saúde, por exemplo, talvez seja um dos primeiros projetos que possam vir à tona e possam ser implementados, que é justamente tentar criar para a região, que sofre a carência gravíssima da extinção do programa Mais Médicos, um programa semelhante na região, justamente para poder alocar nas regiões e no interior onde que faltam médicos para atender a população. Se fizerem isso de forma coordenada, reunindo todos os estados, facilita, reúne condições econômicas para realizar esse investimento,
cria uma engenharia institucional que facilita o processo de contratação e provavelmente gera uma capacidade diferenciada daquela região promover políticas públicas. É uma boa notícia no sentido de criar um instrumento que gere maior capacidade dos estados na região serem protagonistas de um desenvolvimento econômico e social. Interessante, né, Clemente? Porque aí, por exemplo, os médicos cubanos podem voltar, né? Essa possibilidade é interessante, né? Os médicos cubanos e outras possibilidades, por exemplo, de alocação de médicos mesmo na própria região, a possibilidade de troca de médicos que possam fazer e compartilhar responsabilidades, a combinação, por exemplo, no uso dos hospitais e a própria capacidade que os estados poderão ter de trazer médicos do exterior, como foi a experiência dos médicos cubanos, médicos inclusive de outras regiões que possam estar consorciados a essa atividade em um programa que provavelmente vai envolver a Organização Mundial da Saúde, fazendo a intermediação para que um programa como esse possa acontecer na região Nordeste, que é uma região que tem uma carência muito grande de médicos, especialmente no interior dos estados. Que boa notícia, Clemente. A gente agradece aqui. Finalmente uma boa notícia, Finalmente uma boa notícia, vou te falar, hein? Porque realmente lá nos lugares longínquos, nas aldeias, né, na periferia das grandes cidades, né, realmente existe essa precariedade, essa falta, né, de assistência médica incrível. E que bom que teve que bom que você, né, destrinchou essa notícia pra gente aí, Clemente. Muito obrigada, viu? Bom fim de semana para você. Igualmente, para todos. Até mais. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.